está. Vereador Padre. Irmãos, no outubro, estamos fazendo a novena. A festa nós vamos celebrar no último domingo, domingo que vem, 9 horas, missa solene pontifical, celebrando a nossa padroeira, que é Nossa Senhora do Rosário. E aqui Nossa Senhora de Fátima, que é a Nossa Senhora do Rosário. O mês de outubro é um mês muito abençoado, né? Mês de Santa Teresinha, Menino Jesus, que celebramos Santa Divina. Conta a conversão. Ele também é ele que conta com mais detalhes a vida de Nossa Senhora ali no começo, a anunciação, a visita a Santa Isabel. Certamente ele colheu da própria boca de Nossa Senhora aquele relato. Atribui-se a ele o primeiro quadro, aquele Salus Populi Romani, que tem lá em Roma, pintura de São Lucas. E ele era médico. E como médico é o que melhor descreve, por exemplo, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, aquele suor de sangue, que ele descreve bem como coágulos que corriam do rosto de Jesus, porque ele era especialista, portanto, como médico. Vamos pedir a intercessão de São Lucas pelos nossos médicos, que ele abençoe os médicos que fizeram tanto sacrifício nesse tempo agora, estão fazendo, né, nesse tempo de pandemia, correndo risco nesse tempo aí de pegar a doença também. Muitos médicos que pegaram a doença e até morreram, sacrificando-se pelos outros, pela saúde dos outros. Rezemos pelos médicos. A Sagrada Escritura diz para a gente ouvir o médico. E Jesus diz que os doentes precisam de médico. Portanto, o médico, Deus deu a inteligência ao médico e a arte para nos curar. Nós não podemos dispensar o médico e dizer, não, eu confio em Deus, então não preciso ir ao médico. Precisa sim, Nosso Senhor mandou. É preciso ouvir também o lado da ciência. Então, peçamos a intercessão de São Lucas. Na epístola de hoje, São Paulo nos fala para nós examinarmos bem a nossa conduta, nosso modo de proceder, para a gente proceder bem. Portanto, para a gente não dar escândalo. Escândalo é quando a gente leva o outro ao pecado. Portanto, com o nosso bom exemplo, nós temos que levar as pessoas para serem boas. Então, São Paulo nos lembra bem isso, a nossa conduta sobretudo, e ele lembra, porque os dias são maus. Aproveitemos para fazer em tudo a vontade de Deus. Como é que a gente sabe qual é a vontade de Deus? Pela própria natureza, pelas coisas. Tem vários modos de saber a vontade de Deus, não é? Primeiro, Deus já deu seus mandamentos, expressamente, é a lei divina positiva. Segundo, nós já temos no coração a lei natural, dada por Deus. Essa lei natural que nos ensina a praticar o bem e evitar o mal, isso todo mundo sabe. Isso já está no coração das pessoas. Por exemplo, está no coração de todo mundo que não se deve mentir. Isso é da lei natural. Mentir é dizer o contrário do que se pensa com a intenção de enganar. Isso, pela própria lei natural, é errado. Mentir, roubar, apanhar o que é dos outros, matar as pessoas. Então, essa é a lei natural. E além disso, Deus deu a sua lei positiva. Além disso, a igreja que nos ensina os mandamentos de Deus, as autoridades que estão representando a Deus. São Paulo diz lá que todo poder vem de Deus.
as autoridades nos mostram qual é a vontade de Deus. Nossos pais, nossos superiores, o médico fala, você tem que tomar esse remédio, é a vontade de Deus. São Paulo diz, todo o poder vem de Deus. Aquele guarda que está ali na esquina, que manda o carro da gente parar, é Deus que está mandando. Por quê? Porque todo o poder vem de Deus, é autoridade, toda autoridade, porque a autoridade é para guardar a ordem, e Deus é que é o autor da ordem, vem, portanto, de Deus. Nós conhecemos pelos superiores naturais e os superiores comuns, qual é a vontade de Deus. Além disso, pelos tempos, a chuva, o vento, o calor, o frio, as doenças, tudo faz parte da grande lei da natureza, dada por Deus. De vez em quando a gente fica doente, isso é assim mesmo, a natureza, de vez em quando a gente fica gripado, de vez em quando a gente fica cansado, a gente precisa se refazer no sono, a gente precisa descansar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sofrer um pouco também, não é? Aquele grande médico, o Dr. Alexis Carrel, Prêmio Nobel de Medicina, que tem um livro muito bom chamado O Homem, Esse Desconhecido, ele fala que ele se converteu com os milagres de Lourdes. E ele fala que é necessário essas dores da natureza. De vez em quando é bom a gente sentir dor, sentir fome, sentir sede, porque isso faz bem à própria natureza da gente. Então, Deus mostra a sua vontade, a gente fazer a vontade de Deus. O próximo também, o próximo que Deus colocou do meu lado. Pai, mãe, irmãos, colegas, amigos, pessoas com quem a gente convive, são um modo da gente fazer a vontade de Deus. Aproveitar o tempo, doenças, esse tempo de pandemia, que aconteceu pela permissão de Deus. Sim, tudo que acontece é pela permissão de Deus, ou pela vontade direta, ou pela permissão. É para a gente aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo para viver melhor em família, para a gente fazer o bem às pessoas, em casa rezar melhor. Já que a gente não está saindo muito, em casa aproveite, reze. Pensa melhor, conviva melhor com a sua família. Isso também faz parte do plano de Deus. Então, no evangelho de hoje, Jesus estava vindo da Judéia. É o primeiro ano da vida pública de Jesus. Ele está indo da Judéia para a Galiléia. Ele passou pela Samaria. Samaria é aquele estado intermediário ali, onde que os judeus desprezavam muito os samaritanos, não queriam saber deles. Quem nasce na Samaria é samaritano. Foi ali que Jesus estava com os apóstolos e Jesus sentou-se na borda do poço de Jacó, que era um poço muito famoso, todo mundo parava água ali, a cidade de Siquém, ou Sicar. E quando Jesus estava ali, os apóstolos foram comprar mantimentos na cidade, comprar alguma coisa para comer. E Jesus ficou sozinho ali no poço. Quando veio uma mulher da Samaria, uma samaritana, e veio buscar água. Quando ela chegou, Jesus falou para ela assim, dá-me de beber. Ela olhou furiosa para ele e disse, como é que você, sendo judeu, dirige a palavra a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não conversavam com o samaritano, como não conversa até hoje, hein? Os judeus têm briga com os samaritanos. Então ela achou ruim porque Jesus pediu de beber. Como é que você dirige a palavra a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus falou aquela frase belíssima, né? Mulher, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que está te pedindo de beber, era você mesmo que pediria a ele a água, e era uma água viva para a vida eterna. Jesus está falando da sua graça, né? A graça da redenção. E ela falou, mas o senhor não tem balde nem corda, como é que o senhor pode tirar água? Está me prometendo água. E Jesus disse, quem bebe dessa água aqui, vai continuar a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É claro, é a graça de Deus, né? É a igreja que o Senhor está dizendo. Aí ela disse, então me dá dessa água. Jesus disse, vou dar,
chama o teu marido e vem. Ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disse, ele falou a verdade, você não tem marido, você já teve 5. E esse com quem você vive não é teu marido. Ela caiu do céu, né? Mas peraí, o homem conhece a minha vida toda. Nosso Senhor tocou na chaga, ela está vivendo em pecado. Para beber dessa água que eu quero dar, é preciso sair do pecado. Então nosso Senhor queria a conversão dela e ele a converteu. Porque ela saiu dali anunciando a todo o povo que encontrou alguém que sabe da vida dela toda e que é o Messias. Todo o povo veio. Ela foi apóstola dos samaritanos. Todos eles vieram para encontrar Jesus. Bom, Jesus continuou o caminho, foi para Galiléia. Quando chegou em Caná, que fica a 12 quilômetros de Nazaré, lá ele fez aquele milagre das bodas de Caná, transformou a água em vinho, a pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora pediu, porque era uma festa de casamento, tinha acabado o vinho, e Nossa Senhora pediu, falou com ele, né? Olha, acabou o vinho. E Jesus fez um milagre e transformou a água em vinho. Quando ele estava ali, veio esse oficial do rei, algum oficial lá que era pagão, e veio pedir a Jesus, Senhor, meu filho está em casa morrendo. Eu queria que o Senhor fosse lá. Ele morava em Cafarnaum, que fica uns 60 quilômetros dali. É lá embaixo, na borda do lago. Caná já fica no alto. Diz que ele, Senhor, desce antes que meu filho morra. Geograficamente ele estava certo. Jesus falou para todo mundo, se vocês não virem milagre, vocês não acreditam, né? Precisa ver milagre. Uma certa repreensão que Jesus estava dando. E o homem insistiu, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus falou assim, pode ir, meu filho está vivo. Foi nessa hora que o menino ficou curado, conforme vieram os servos dizer. Por que aquele homem, que era pagão, veio procurar Jesus? Porque veio o tempo da graça, a doença. A doença bateu na casa dele, fez com que ele procurasse Nosso Senhor. Muitas vezes a doença é benéfica. A doença é enviada por Deus para nos fazer o bem, para a gente voltar para Deus. Muitas vezes a desgraça é benéfica. O filho pródigo voltou para o pai porque caiu na desgraça, perdeu tudo. Aí voltou para o pai. Então Deus se serve de todas as coisas para nós fazermos o bem. Jesus então curou aquele servo. E diz lá a frasezinha do Evangelho. E acreditou ele e toda a sua família. Aquele homem teve fé em Jesus e converteu toda a sua casa. Daí o papel do pai de família. A influência boa, benéfica que pode ter o pai de família com relação à sua casa. Como aquela passagem de Josué. Lembra? Josué, quando foi entrar na terra prometida, falou, olha, vocês vão encontrar diversos deuses, aí você já sabe qual é o caminho certo. Não tem nada que ir adorar essas coisas aí. Vocês podem fazer o que quiserem, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É a frase célebre de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué era o chefe da família. O chefe tem muita influência, hein? Pelas estatísticas, quando um filho se converte, é 20% da influência. Quando a mãe é boa, se converte, uns 40% de influência. Mas quando o pai, ele é bom, chefe de família, aí 90% da influência na família. Quando o pai reza, quando o pai vem à missa, quando o pai dá o exemplo, aí a influência dele é extraordinária. Lembro da história de um cardeal que contava, né, a lembrança da infância dele. Eu me lembro mais da minha infância do meu pai. A gente morava na roça, morava no interior. Meu pai chegava da roça, todo sujo, né? Ele dava de boi, todo sujo de capim. E meu pai chegava em casa e estava esperando, os filhos esperando, a mãe também. Papai chegava, se ajoelhava diante de uma imagenzinha de Nossa Senhora e ficava rezando ali quietinho. E nós todos em volta, vendo o papai rezar. E ele ficou pensando, como Deus deve ser grande, porque papai
é um homem importante. Papai toma conta aí da fazenda. Papai conversa com o prefeito, com todo mundo. Papai é importante. E papai está ajoelhado diante de Deus. Quer dizer que Deus é mais do que ele. Porque papai está ajoelhado diante dele. E papai está conversando com ele em roupa de serviço. Ele não trocou de roupa, não. Quando é alguém aqui do mundo, de fora, ele troca de roupa. Mas ali ele está falando com Deus com roupa de serviço. 2 lições. Deus é muito grande. Porque papai está ajoelhado. E Deus é gente nossa, porque não precisa trocar de roupa para falar com ele. É gente nossa, é da família, ele está ali, pode falar com ele qualquer hora. Isso ficou gravado na mente desse filho que viu o pai ajoelhado rezando. Como é boa a influência do pai na família. Vamos pedir essa graça para as nossas famílias, pedir a Nosso Senhor a cura, pedir por meio de Nossa Senhora da Saúde, pedir pelos médicos, pedir para nós também a saúde do corpo e da alma e a graça de aproveitarmos todas as situações da vida para praticarmos o bem. Amém.